Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais essa noite, mais essa live que aqui juntos estaremos para meditar na palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor. Rafa Cruz, seja bem-vindo, meu querido, em nome do Senhor. Hoje nós teremos um convidado especial, Shalom Michele, que infelizmente, Renan, seja bem-vindo, Bruna Trindade, Dai Souza, Rosaura, Gilmara. Hoje nós teremos um convidado especial que infelizmente foi de última hora, não teve publicidade, mas eu creio que todos vão ser muito abençoados. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo em nome do Senhor. Dona Vanilda, seja bem-vinda em nome do Senhor. Veraci, tia Veraci, Rafa, Carlos Eduardo, glória a Deus. Daqui um pouquinho nós vamos chamar, hoje nós teremos a palavra do Renan Uchoa. Que bênção, hein? Vai ser um tempo tremendo. Gorete Martins, Shalom, meu pastor, Shalom, meu querido. Oi, glória a Deus pela vida de vocês, viu? Gente, vamos apertando o coraçãozinho aí, o coraçãozinho e o aviãozinho, convidando aí mais 5 a 10 pessoas para nós aumentar a audiência logo dessa live, já no início. E eu não quero gastar muito tempo nessa parte preliminar aqui da live, para a gente já logo em seguida entrar na palavra. Juju, opa, seja bem-vindo. Pô, hoje a Sheila e a Dani fizeram uma live muito legal, parabéns, gurias. Rosa, glória a Deus. Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Vamos lá. Boa noite. Vai clicando no coraçãozinho aí e vai convidando mais gente para essa live. Vamos aumentar a audiência daqui um pouquinho. Já vou chamar o Renan, que vai estar nos abençoando com uma palavra poderosa hoje. Ju Longaray, seja bem-vindo. Rodriguinho Rocha, Shalom. Sejam muito bem-vindos. Cristiane, seja bem-vinda, Cris. Rodrigo, seja bem-vindo, meu querido. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Camila Madri. Bom, gente, olha só. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal do Telegram, se inscrever lá. Eu tenho colocado diariamente devocionais, todos os dias eu coloco um devocional escrito, né? Tenho colocado lá também vídeos que a gente já gravou, que não estavam no YouTube, eu estou colocando lá, estou botando outras coisas. Quem está sendo abençoado com esse cara, quem está vendo os devocionais e está sendo abençoado aí, coloca eu. Se está valendo a pena estar inscrito nesse canal do Telegram. Carol, seja bem-vinda. Thaisa, Marcelo, Lourdes. Boa noite, Lourdes. Ó, a Bruna Trindade está sendo abençoada. Glória a Deus, Bruna. Mais alguém está sendo abençoado nesse canal? Então eu quero contar com a ajuda de vocês, a Kátia. Eu quero contar com a ajuda de vocês para a gente divulgar esses canais, tanto do Telegram, como também o canal do YouTube. Tá tudo ali no meu link, tá? Assim como também aqueles que desejam contribuir com o ministério, tem ali no link um botão de contribuição. Eu quero agradecer a todos que têm contribuído. Eu creio que estamos num tempo diferente, desafiador, mas Deus vai nos dar graça em todas as coisas. Amém? Seja bem-vindo, Wesley, Felipe Correia. Gente, sem mais delongas, vamos aumentar essa audiência aí, vai clicando aí no aviãozinho, vai chamando mais pessoas e se Deus quiser nós vamos ter uma audiência abençoada hoje. Quero convidar então, Renan, dá um oi aí para nós, para eu te achar.
Ó, os coraçãozinhos já vieram. Tá aí, Renan Uchoa. Vamos lá transmitir ao... Vamos receber com coraçõezinhos o nosso querido irmão Renan, que hoje vai estar ministrando a palavra conosco aqui. Vamos receber o Renan, que hoje vai estar ministrando a palavra. Vamos lá, Renan. Shalom, Arthur. Entrou Arthur Esperoto. Arruda Efrem. Olha aí. Tá conectando ainda. Será que vai entrar, Renan? Sede Silva. Vamos lá, Renan. Onde você tá, meu filho? Vamos lá, Renan. Alô, tudo bem? Alô, Renan. Tava, tava- Shalom, Renan. Tudo bem, Shalom? Glória a Deus. Tá aí o homem. Como é que vai, Renan? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Na Graças a Deus. expectativa de quando No fim... terminar toda essa novela, todas essas situações, porque a gente for para um outro tempo, em nome de Jesus. Amém. Nós já vamos falar sobre isso. Renan, infelizmente, a gente fez essa combinação aí, a queima-roupa, e não deu tempo de a gente fazer uma publicidade, tá? Mas te agradeço ter aceitado o convite de última hora para estar conosco, né? E, primeiramente, queria que tu te apresentasse, né? Conta quem tu é, o que tu faz, o que tu come, o que tu dorme. Fala alguma coisa aí sobre a tua vida, né? Para que as pessoas que não te conhecem ainda te conheçam. Eu sou Renan, tenho marido da Fernanda, tenho uma filha de 2 aninhos e umas semaninhas, mês. Eu trabalho na área da computação, da TI. Eu sou desenvolvedor de software. Atualmente eu estou trabalhando como desenvolvedor dentro do Sicredi. Eu sou também um dos líderes ali do Apóstolo. Eu acho que o 12 mais novo, mais recente, mais o menorzinho talvez, mas que em nome de Jesus vai crescer bastante. Amém. Amém. Querido, muito obrigado por tu estar aqui com a gente hoje, tá? E como eu pergunto para todas as pessoas, inclusive, segunda-feira, nós tivemos uma live com a tua esposa, Fernanda. Foi uma palavra poderosa, uma palavra muito abençoada. E hoje tu estás aqui com a gente, né? Então, assim, ó, conta para mim... E até um desafio de ministrar a palavra depois daquela, hein? É isso aí. Agora tu ganha uns pontos com ela, hein? Mas olha só, deixa eu te perguntar, como é que... Uma pergunta que eu tenho feito para todos aqueles que têm participado das lives comigo é qual a tua percepção deste momento que nós estamos vivendo, confinamento, quando que nós vamos sair disso, qual a tua percepção dos fatos, isolamento social, o que tu pode me dizer sobre isso? O que tu tens no teu coração aí? Então, pastor, eu tenho, eu gosto, eu sou uma pessoa muito observadora, né? Eu gosto muito de observar o que está acontecendo, procurar saber as informações e tal. E assim, eu tenho visto assim um tempo de muita confusão de informações, né? Um tempo de muita confusão de tudo, na verdade, né? A gente tem vivido um tempo de muitas narrativas e poucas verdades, né? Sim. Muitas versões de coisas contadas por diferentes pessoas e muitos especialistas em diversos tipos de coisa falando sobre tudo e a maioria das pessoas, na verdade, navegando um pouco perdidas nisso, né? É verdade. E
tem sido um tempo muito desafiador para a gente conseguir, digamos assim, ter uma. Porque a gente espera respostas espirituais, mas ao mesmo tempo a gente tá todo dia na labuta procurando respostas dia após dia, né? Para Sim, as situações mais simples, né? sim, Tipo, o que que eu vou fazer com as finanças, o que que eu vou fazer com, será que eu saio de máscara, será que eu não saio de máscara, será que eu vou ali ou deixo para outro momento, sim. será que agora está chegando o Dia das Mães, né? O que fazer no Dia das Mães, né? Eu acho que é Uhum. uma coisa que coisas que as pessoas têm que tomar suas decisões e a gente tem muito pouco subsídio para tomar essas decisões. A gente Sim, precisa trabalhar muito em cima ou da fé, né, ou de uma busca incansável, né, por- pelas opções e tentando tatear para não fazer algo que ah, pode ser que pode nos colocar em perigo, né? É um desafio. exatamente. E Inclusive, a gente Renan, encontra poucas opções que seguras, né? Tudo muito inseguro, é tudo muito. isso. Inclusive, Renan, eu quero, antes de entrar na palavra, eu e o Renan, só para vocês saberem, a gente bate altos papos, né? Sobre política, sobre ideologia, sobre. E nós não estamos filiados a nada de política, né? Mas a gente está no mundo e a gente conversa sobre as coisas. E uma temática que nós conversamos esses dias, e até vou te abrir aqui, Renan, eu acho que o devocional de amanhã, eu acho que eu vou escrever sobre isso. Eu Uhum, estava pesquisando um pouco sobre o tema, e uma das crises é que hoje, assim, em quem tu vai acreditar? Por exemplo, tu quer ver um jornalismo, um noticiário. Em quem tu vai acreditar? Porque se tu pega o cara que é contra o governo, ele vai te provar por A mais B e vai passar o tempo inteiro e tempo inteiro falando mal do governo. Se tu uhum, pega o cara que é a favor do governo, parece que ele não enxerga nenhum erro do governo. Então, não existe imparcialidade mais. sim, Existe praticamente só posicionamentos parciais. Então, o que, que acontece? Vamos tirar o discurso apaixonado de lado. O que, que é imparcialidade? sim, Imparcialidade significa que eu consigo enxergar os pontos fortes, os positivos, mas eu também enxergo os negativos. Isso é sim, imparcialidade. aham. Então, uma dica aí, eu acho que talvez eu escreva sobre isso amanhã. Uma dica para quem quer saber quem é imparcial, quem está falando a verdade, é aquele que não puxa a corda só para um lado. Então, a pessoa que realmente é imparcial, ela sabe avaliar e ela sabe separar o que é certo do errado. Agora, o parcial, ou é tudo certo ou é tudo errado. E hoje é difícil nós encontrarmos uma imprensa, uma mídia, uma fonte que seja realmente de fato imparcial. Olha, Por isso é isso que uma das nós temos coisas que ter mais poder de difíceis avaliação. hoje. É uma das Oi? coisas mais difíceis tu conseguir uma informação imparcial hoje, porque é o seguinte, as pessoas elas têm lidado muito com os sentimentos relacionados com as coisas e pouco Sim, com as informações reais, né? exato. Os afetos a favor ou contra, né? Sim. É Então, muita por exemplo, paixão junto. isso, muito sentimento, e é que acontece, a própria palavra fala que a nossa alma, ela nos engana, né? E Sim, maldito o homem que confia no homem, né? exatamente. E então, o que acontece? Só que, ao mesmo tempo, Deus nos deu uma cabeça para pensar. Só que o problema é que Exatamente. às vezes a gente pensa com os sentimentos. E Exatamente. eu sinto assim que, por exemplo, a respeito de informação e notícia, a gente foi de uma época em que se acreditava 100% em todas as informações que se obtinham, por exemplo, dos meios de televisão, em notícias e tudo. Sim, Depois a gente entrou num período onde essa credibilidade foi posta em xeque,
Sim. inclusive diversos questionamentos de ramos da ciência e tudo. Só que hoje a gente também, eu sinto que a gente vive num tempo onde, na verdade, a gente descartou isso, muita gente, por causa desses afetos extremos, descartou isso de uma forma tão intensa que não consegue, digamos assim, agora nada mais é verdade, agora, digamos assim, eu prefiro acreditar, sei lá, naquele que eu gosto, que eu confio, né? Eu Uhum. sinto que talvez a imparcialidade que a gente pode buscar tá muito em ouvir o maior número de lados possíveis e tentar pensar, tentar Sim. É. identificar a própria resposta. Acho que a gente tem vivido num tempo onde a gente precisa amadurecer isso, amadurecer de parar de acreditar simplesmente em A ou B para a gente começar a desenvolver o que a gente acredita, o que a gente vai, quais são as escolhas que a gente tem e a gente trabalhar em cima delas. E não esperar tudo pronto, as respostas prontas, né? E Uhum. isso traz uma maturidade um pouco maior, porque aí tu não tá indo só por aquilo que outros te falaram, né? Ou porque tu Uhum. leu aqui ou tu leu ali, mas tu tá Tu indo falaste uma coisa muito interessante, que é aprender, é decidir aprender a pensar, né? isso. Isso é muito, isso tem até um termo técnico, né? Chamado metacognição, Uhum, aonde tu pensa sobre o teu aprendizado, tu pensa sobre o teu pensamento. Porque uhum. se eu estou pensando por uma linha, eu tenho que pensar sobre isso, por que eu estou pensando por essa linha? Quem é Inclusive da eu área ouvi da uma. educação aí sabe dessa metacognição, né? Que é pensar sobre a tua cognição, sobre os teus pensamentos, sobre a tua linha de aprendizado e por que tu está recebendo aquilo, entendendo aquilo e agindo daquela forma, né? A Inclusive eu Cris ouvi está algo falando muito aqui, escutar interessante. os lados, tendo maturidade de formular nossos entendimentos, exatamente. Né? Inclusive Hoje não dá mais para seguir, eu tenho o meu jornalista predileto, ou eu tenho o meu político predileto, eu tenho... Não, nós temos a verdade ou a mentira. Então, aquilo que está alinhado com a verdade é verdade, aquilo que não é verdade é mentira. Então, isso que acaba nos norteando nesse momento, né? Inclusive, eu ouvi uma frase que eu achei muito prudente, assim, pelo menos em se tratando desse nível humano, assim, lidar com pessoas, né? Sim, A Bíblia, a gente e aquilo que Deus nos fala, a gente busca absorver completamente, né? Mas nesse nível de humano em que as pessoas elas têm toda essa confusão, essas diferenças, sim, sim. concordar 100% com alguém sem discordar de nada é um dos maiores perigos, porque tu tá, digamos, simplesmente deixando de pensar e avaliar, né, aquilo que tu tá Exatamente. ouvindo. A gente pode concordar dentro de parâmetros, né? Isso, Por isso que eu sempre digo que a Bíblia diz assim, ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu vou pregar sobre isso na Cimepa da semana que vem. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a única coisa que nós podemos ficar firmes é na palavra de Deus. O resto a gente tem que balizar por ela. Está aqui mais uma sim, contribuição da Cris, aqui, metacognição, olhar sobre si, sobre os próprios pensamentos e consulta, sair do palco e se tornar espectador. conduta. Conduta. Muito bem, Cris. Muito obrigado pela contribuição aí. Se eu não me engano, eu acho que a Cris é psicóloga também, né, Cris? Eu não me recordo muito bem, mas pela minha vaga memória aqui, eu acho que tu és também da área, né? Parabéns aí, obrigado pelo comentário. Mas e aí, Renan, vamos entrar então, vamos entrar aqui no tema, na palavra que não vai passar. Sim. E então, nesse meio dessa loucura, dessa confusão toda, né, o Senhor colocou essa palavra para eu ministrar numa célula. Eu guardei ela no coração e decidi compartilhar ela com o senhor. Porque é o seguinte, o texto me fala muito, né? Eu até
tem um pedaço de uma das minhas músicas, tem esse versículo, aquele versículo do Salmo 121, 1 e Sim, 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então, a gente olha para esse texto e a gente pode tentar imaginar como o que o salmista estava querendo falar, o que ele estava enxergando, né? Beleza, ele está falando aqui sobre, beleza, colocar a minha confiança, o meu socorro no Senhor e tal. Mas o que ele estava experimentando naquele sim, momento, né? O que ele estava vendo? Por que ele coloca que ele estava vendo, que ele estava olhando e elevando os olhos dele para os montes? Porque, na verdade, qual que era o pano de fundo disso, né? O socorro que ele estava esperando era socorro para quê, né? E aí o primeiro ponto da palavra é que esse texto, na verdade, ele fala sobre o socorro do Senhor num vale de guerra, sim, né? É muito comum, é muito comum né, era muito comum na antiguidade esse ambiente de guerra, onde um sim. vale, né, onde se encontravam dois exércitos, né, e ali dentro era carnificina, né? Não era um cenário bonito de se ver, né? Sim, Cenário de morte, destruição, emboscadas, né? com Sombra certeza de. pior que o de hoje, né? Com certeza. Pior que Devia o ser nosso muito cenário hoje. pior. Nós estamos dentro de casa, seguros. É um ambiente desesperador, né? Um mar de inimigos. Eu fico imaginando assim, aquela pessoa, né? Lá no meio daquele exército, um mar de inimigos e aliados ao redor, várias perdas, né? Visíveis de todos os lados, né? E a pessoa olhando para os montes Uhum. e se perguntando de onde me virá o socorro, né? Porque daqui não tem socorro, daqui eu não tenho escapatória, daqui eu não tenho dessa realidade que está ao meu redor, eu não tenho onde me apegar, né? Um pouco talvez isso que às vezes a gente tenta se apegar nas coisas ao nosso Sim, redor, talvez que nem a gente está vivendo agora, se apegar, a palavra que o senhor ministrou domingo, se apegar num governo humano, se apegar numa figura se apropriar específica. de um ser humano, né? Isso, se apoiar em estruturas desse mundo, e quando eu olho ao meu redor, não tem mais nada que me dê alguma esperança. Não, todas as Uau. esperanças, elas, na realidade que nós temos ao nosso redor, no vale, principalmente no momento do Vale da Guerra, né? Ela não existe, ela não tem esperança ao nosso redor. A gente não vai encontrar esperança nesse mundo, né? Nas É pessoas em verdade. si. E aí ele buscando olhar para os montes, esperando de onde vai vir o meu socorro, então, né? Sim, Então tem aquele versículo de Salmos 91 que traduz também isso, que ele fala, né? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Só que se tu olhar para esse texto, 10.000 caíram de um lado, 1.000 do outro. Tipo, isso é muito desesperador olhando a nível humano, né? Olhando para a realidade que está diante de mim. Meu Deus, 10 1.000 mil é pessoas. a população de Arroio do Sal aqui. Sim, 1.000 pessoas caíram ao meu lado, 10.000 pessoas caíram do meu outro lado, né? Então é um ambiente muito desesperador, a realidade ao Sim, nosso redor, né? Só que o texto ele continua, né? E o que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, para a parte do texto, né, que fala de onde me virá o socorro, né? sim, E ele estava olhando para os montes. Por que para os montes? Porque nas estratégias de guerra, né, da antiguidade, e ainda, de certa maneira, tem alguma utilidade hoje, os altos lugares eles traziam vantagem militar, né? sim, Eles tinham, além da visão privilegiada, eles tinham velocidade, força, sim. né? E um mínimo de velocidade extra, ou mínimo de força extra podia quebrar barreiras, podia desbaratar um exército, né? Levar um exército à confusão. Um exército coeso ser totalmente desmembrado e
e se perder, né? Então era uma Uhum. estratégia de guerra muito usada na Sim, antiguidade, que é a guerra que ia acontecendo e eles buscavam encontrar locais altos onde eles teriam uma vantagem para decidir a guerra, né? sim. Mas alguém está lá embaixo, alguém está no Vale do Desespero lá, olhando seus colegas caírem de todos os lados E se tiver que atirar uma pedra, é mais fácil de cima, né? Para baixo, né? De baixo para exato. cima. E o que acontece? As catapultas, né? Sim, e tal. Era muito usado com os cavalariços, né? Que eles desciam a toda velocidade com a força dos Sim, cavalos e eles vinham destruindo os exércitos, né? sim. Eles iam Então, atropelando todo mundo. e só que nesse texto ele está fazendo uma pergunta. Ele não está afirmando. Ele está dizendo de onde me vem o socorro? Porque ele está olhando para aqueles montes, ele não está enxergando nada Sim, naqueles montes. Ou seja, mesmo as estratégias humanas, elas vão falhar. é Mesmo as, verdade. estrate... Mesmo as estratégias que a gente vai faltar braço, todo o esforço empregado pode não ser o suficiente. E só que o texto ele continua, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ou seja, o meu socorro não vem das estratégias humanas, né? Não vem daquilo que eu possa planejar e construir apenas, né? O meu socorro ele vem do Senhor. Só que então na batalha que o Senhor se envolve, a estratégia precisa ser dele. Sim. Né? Enquanto que a estratégia for apenas a minha estratégia humana, em Aham. algum momento vai faltar braço, em algum momento vai faltar É verdade. força, em algum momento vai faltar opções e eu vou estar no meio do campo de batalha, vendo tudo se acabar porque eu confiei nas minhas estratégias, nas minhas forças, eu tô vendo tudo ruir, né? Só que quando o Senhor se envolve na batalha, a estratégia é dele, eu preciso confiar que ele vai fazer a estratégia dele. Amém. Só que naquele momento que o salmista olhou para aqueles montes, não tinha nada lá. Quando ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor, olhando para aqueles montes, ele também está, apesar de que ele está afirmando que o socorro vem do Sim, Senhor, e aí ele espera que o Senhor venha, mas ele está constatando que o Senhor ainda não veio ali. Os montes ainda estão vazios, ou seja, a sim, resposta do Senhor, na estratégia do Senhor, a resposta ainda não chegou. O sim, reforço ainda não chegou. Ele está naquele momento ali onde ele está diante da realidade, onde a realidade é desesperadora. Ele decidiu esperar no Senhor, mas a resposta do Senhor ainda não veio. E aí vem o terceiro ponto. O que fazer? O que fazer enquanto eu espero o socorro do Senhor que vem dos sim. montes? Né? E eu me lembro, quando eu leio esse texto, eu sempre me lembro de uma cena de um filme. Eu acho muito. Eu sou da opinião de que a pessoa que presta atenção, às vezes ela pode absorver coisas do Senhor de diversas fontes, né? Porque o Senhor ele pode usar diversas coisas para falar com a gente. Mas esse filme especial, eu creio que inclusive foi intencional por causa que ele o livro foi escrito por um autor que é cristão, enfim, tem todo um contexto. Mas aquele Uhum. filme do Senhor dos Anéis, né, Sim. das duas torres, tem um momento em que eles estão num lugar que é chamado de Abismo de Helm, que é um Uhum. local onde é exatamente a cena desse texto. É um local, um vale, onde eles estão ali entrincheirados numa fortaleza, no fundo daquele Sim, vale, montanhas de todos os lados, e eles já fizeram de tudo. Todas as estratégias que eles fizeram, eles já obteram alguns sucessos, vários fracassos, e eles estão sim. ali naquele momento derradeiro, onde, tipo assim, as nossas forças estão se acabando.
né? As nossas Sim. opções estão se acabando. E aí, um momento específico, aparece do alto de um dos montes ali que cercavam Uhum. a resposta que eles estavam esperando, que é um exército de reforço. E é muito lindo porque é uma figura o personagem é um mago, mas ele tem todo aquele contexto de ter virado com as roupas brancas, né? Ele tem toda uma simbologia representando a figura de Cristo, a figura essa figura Sim. paternal de pai, né? Na vida, no enredo ali. E ele vem, ele traz aquele exército e aparece ele lá, né? E aí aparece o exército e eles vêm descendo aquela colina e eles destroem com as estratégias do inimigo e eles vencem aquela batalha. E aquela cena eu acho muito me lembra muito esse versículo. Uhum. Porque me traz uma imagem de como que seria eu experimentando esse versículo na minha vida, se eu tivesse Amém. nessa realidade, né? Sim. E só que o que acontece? O que eu faço enquanto espero esse momento, né? Uhum. Eis a Desistir, pergunta. desistir é assumir a derrota, Sim. né? Fugir é dar vantagem para o inimigo. Sim. Me esconder é apenas adiar algo que é inevitável. Porque se Sim. eu posso me esconder, me entrincheirar, mas em algum momento eu vou ser, o inimigo vai acabar invadindo, ele vai acabar encontrando brechas, espaço. A única esperança está em lutar com todas as minhas forças, como nunca antes na minha vida. Amém. Porque nesse momento ali, eu preciso confiar que a estratégia não é minha e ela é a estratégia do Senhor. Amém. Enquanto que o Senhor estiver controlando a estratégia, por mais que a realidade esteja contrária, ela seja desesperadora, mas a resposta vai vir, né? Pode ser que a resposta ainda não chegou neste exato momento e eu preciso continuar lutando um pouco mais. Sim. Pode ser que eu ainda precise, talvez, lutar nesse momento derradeiro mais do que eu estava lutando até agora. Eu acredito Mas, nisso. mas a resposta, ela vai vir. Porque o Verdade. estrategista é o Senhor. É o Senhor. E ele vence as batalhas dele. E as minhas estratégias, elas podem dar errado, mas as estratégias do Senhor, elas não dão errado. Amém. Agora, então, se eu me desligar dessa estratégia, eu posso acabar entrando para as estatísticas, Ai, ai, né? ai. Ou seja, se eu tô ali no meio do campo de batalha, apreensivo com essa realidade, e eu decido perder a minha confiança na estratégia, eu decido Uhum. construir a minha estratégia para salvar a minha vida, para garantir o meu lado, para Sim. me preocupar com os meus interesses, Sim. me esquecendo que o Senhor é o maior preocupado em mim. E aí eu posso acabar Salvar entrando. tua biografia. Isso. Eu posso acabar entrando para as estatísticas. Só que se eu me posiciono com Amém. inteligência e força e garra, eu posso entrar para a história. Porque Amém. É isso aí. aqueles que chegam no final da batalha foram aqueles que lutaram bravamente até o fim e não se permitiram retroceder, não se permitiram. E eles são aqueles que depois contam as histórias, né? Que contam as Uhum. histórias da vitória, né? Bah, enquanto que, né, eu estava lá lutando, eu derrubei 50 inimigos, né? Enquanto que eu estava lá, estava tudo contra mim, mas eu derrubei um gigante, Olha aí. né? Porque ele decidiu confiar na estratégia e ele decidiu lutar até o fim. A palavra, e olha só o interessante, lá em Isaías 40:31 diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Ele está falando daqueles que esperam no Senhor, mas em nenhum momento ele diz que aqueles que esperam no Senhor aguardam Sim, parados. é verdade. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam Sim, bem alto, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eles vão à luta, eles agem, eles se tornam mais fortes do que eles estavam antes. E eles continuam esperando a resposta definitiva do Senhor. E o quarto ponto, é uma pergunta também, é onde estão aqueles que não esperaram o socorro dos montes? sim, Né? Aqueles que esperam o socorro enquanto fogem, eles já perderam. verdade. Aqueles que esperam o socorro enquanto se escondem já foram derrotados antes mesmo de lutar. Sim, Esperar não tem nada a ver com aguardar imóvel. Aguardar imóvel é o mesmo que desistir, né? Esperar que Deus lute por mim sem sair à guerra ou sem perseverar até o final é o mesmo que desistir do milagre, uau, que tremendo, hein? né? Então, a gente essa é uma palavra, até eu fiquei assim preocupado assim de trazer essa palavra depois daquilo que a Fernanda ministrou, né? Porque a gente é tremendo a gente poder confiar que o Senhor vai fazer, vai resolver a situação. E Ele faz isso, né? Só Ele tem a resposta definitiva. Só Ele que É é a verdade. esperança que a gente precisa. Só que isso muitas vezes nos leva ao caminho de achar que só Ele é quem vai fazer alguma coisa. Né? Então, o que acontece? Meu Ele, Deus. ele tem a resposta final, ele tem a resposta definitiva, né? Ele tem a estratégia que vai desbaratar o inimigo, ele tem a estratégia que vai derrotar o exército inimigo, né? Mas só que se eu esperar, se eu decidir apenas aguardar imóvel, eu estou desistindo daquilo que ele vai fazer. É que no Porque, caso da palavra que a Fernanda ministrou, ali foi um sim, comando de Deus, né? Vocês sim, não vão lutar. Vocês vão lá para mas vocês não vão lutar. Vocês vão aguardar e vão ver o inimigo se matar, entendeu? mas porque tinha uma Então, estratégia divina de envolvida, Deus, né? Por de isso, Deus. aí é que está o ponto, né? A questão com Josafá foi que Deus deu aquela estratégia, assim como para Josué, Deus deu uma estratégia de dar 7 voltas em Jericó, Sim, né? 7 dias e no último dia 7 voltas. mas eles Ali tiveram havia que uma estratégia sair, específica. Hã? eles tiveram que sair e executar essa estratégia, A confiar nela até estratégia. o fim. Então, tem um momento, ó, ficar parado, como é Josafá, tem o outro dar 7 voltas, e tem agora o outra, cada caso, cada situação tem a sua estratégia. Então, não dá Aham. para assim, ó, pegar e dizer assim, essa é a estratégia final de Deus para tudo. Não. Sim, A grande, eu creio que o grande segredo é buscar em Deus a estratégia para vencer as suas guerras, né? sim, Saber assim, para isso aqui que eu estou vivendo, qual é a estratégia? Para esse momento que eu estou vivendo, qual é a estratégia? Então, é importantíssimo que a gente tenha essa sincronia com o Senhor sim. para poder pegar a orientação que vem dele. Mas em toda estratégia que o Senhor nos leva, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Tem Exatamente. alguma ação que eu preciso me É. posicionar diante dela, Até porque eu mesmo não a de posso me Josafá furtar teve, né? disso. Exato. Eu não posso fugir desse papel que eu tenho ali, da ação que eu preciso ter. Pode ser que em uma estratégia ele venha com mais cavalos, outra ele venha com Sim, menos cavalos, sim. né? Então, mas sempre existe alguma coisa ou muita coisa que eu preciso fazer para enquanto que eu espero do Senhor, enquanto que eu espero a estratégia do Senhor se realizar, né? Então, Sim, exatamente. se o Senhor não intervir nessa guerra, não tem esperança. Só Ele tem essa resposta.
mas eu Exatamente. decido continuar lutando com todas as minhas forças até que Amém. ele desça dos montes para o campo da batalha e destrua Amém. completamente os meus inimigos. Amém. A guerra é do Senhor dos Exércitos, né? E aí eu me lembrei daquela frase que tu e a pastora gostam muito de usar, que é: a gente precisa fazer tudo como se dependesse totalmente da gente, sabendo que na verdade depende totalmente do Senhor, Amém. Glória a né? Deus. Com certeza. E é um entendimento que nos faz partir para cima do inimigo, né? Diante da. Eu não sei o que o Senhor quer fazer, eu não sei qual que é a resposta, o Senhor não está enviando a resposta. Sim. Então eu continuo lutando, eu preciso. Então quer dizer que eu preciso lutar ainda mais, Amém. Até encontrar essa resposta. até que a resposta venha. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa é a palavra. Amém. Amém. Chegamos no quinto ponto, então. Conclusão. A nossa única esperança vem do Senhor. Essa é uma ótima conclusão. Renan, me diz uma coisa. Ó, o pessoal está comentando aqui, tá? Eu vi aqui que ontem, na live de ontem, eu falei um pouco sobre ouvir a voz do Espírito Santo, tá? E a Thaisa comentou aqui, né, sobre que ontem a gente conversou sobre isso, né? E o quão importante, Renan, é essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, para saber qual é a estratégia. Porque se nós formos olhar nessa questão aqui, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bom, mas como é que esse socorro chega? Através de uma estratégia, através de um livramento milagroso, ou ele vai te dar uma estratégia? Então, pelo que nós conversamos aqui, é na estratégia que ele vai te dar o socorro, né? Agora, como se faz para ouvir essa voz? Como na tua experiência de vida, tu é filho de pastor, tu é um cara já com uma experiência, uma caminhada, nasceu na igreja, como se diz, né? Quer dizer, deve ter sido no hospital, né? Na verdade, né? Mas tu nasceu em berço cristão, né? Na tua caminhada, qual é o teu processo de busca para encontrar essa estratégia em Deus? Como é que tu faz? Como é que Deus fala contigo? Fala um pouquinho. Então, eu a palavra ela com certeza ela é a origem de qualquer resposta que a gente possa obter, É a né? fonte, né? A É a fonte fonte, absoluta. Né? com certeza. Então, o que acontece? O desafio todo é que às vezes a estratégia, a resposta, às vezes a gente vai entrar nesse momento de desafio sem ter uma estratégia clara necessariamente em todos os momentos, né? Mas enquanto que a gente está firmado nos princípios que o Senhor ele nos ensina na palavra, né? E Uhum. a gente aprende os princípios do Senhor, princípio de obediência, perseverança, de fé, né? Os princípios espirituais, os aprendizados que a gente vai tendo na caminhada. A gente pode, às vezes, não ter toda uma estratégia bem formatada na mente. Sim. Mas quando a gente sabe, quando a gente busca conhecer, ter um entendimento de qual é a vontade do Senhor sobre as coisas que me rodeiam, né? Se Jesus estivesse aqui, o que ele estaria fazendo, né? O que a palavra tem para me dizer sobre isso? E eu não vou saber isso se eu não ler ela, né? Eu preciso ter envolvimento com a palavra do Senhor, porque se no momento chave eu passar por uma situação de decisão e
e eu tiver cheio da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor me mostrou em algum momento da minha vida, às vezes, para mim, por exemplo, algumas direções, alguns sentidos, algumas viradas de chave, não vêm necessariamente com algum texto que eu li naquele exato momento. Sim. Mas às vezes ficou na tua vem vida. de algo, eu lembro de alguma coisa, de um princípio que eu aprendi, às vezes algum tempo atrás, às vezes há muito tempo atrás, e ficou gravado no meu coração. E voltou, e aquilo me dá certeza, não, eu tenho que seguir aqui nessa direção. Amém. Ó, o Jonas está fazendo um comentário aqui, Renan. Ouvir a voz do Espírito Santo deve ser um treinamento diário para que nossos ouvidos espirituais possam reconhecê-la, até mesmo em meio à tempestade, em meio ao caos. Obrigado, Jonas. É verdade. É verdade. A Gorete fala, entrar na batalha sem estratégia ainda, confiando no Senhor. É verdade. Às vezes é no meio da batalha que se recebe a estratégia, né? Sim. E ontem eu falei um pouquinho sobre isso na live, né? Sobre que o evangelho ele é simples, né, Renan? O evangelho é simples, né? Sim. Às vezes a gente quer complicar. Eu sei que em volta do evangelho existem coisas que não são simples, que são complexas. Por exemplo, se nós formos estudar o livro da Revelação, o Apocalipse, ali tem coisas bem complexas. Se nós formos estudar as profecias em Daniel, tem coisas complexas, né? Mas o evangelho, a essência do evangelho, que é a boa nova de Jesus, que veio para nos salvar, isso é simples. A implantação do reino de Deus é simples. Sim. Mas muitas vezes a gente pode se atrapalhar com coisas simples. E às vezes a gente fala tanto de Deus, mas a gente não fala com Deus ou não tem uma interação com Deus, né? É como uma vez eu ministrei na igreja ainda, quando se tinha igreja, né? Agora, ainda tem igreja, pastor? Como assim? Temos igreja. Temos igreja, né? Só não podemos usá-la. Mas nós somos a igreja, né? Mas eu ministrei que quando tu está atrás de um véu, né? Tu pode ver a forma, tu pode ver o movimento do que tem do outro lado, tu pode perceber a presença, tu pode perceber tudo o que acontece do outro lado. Mas tu não pode interagir, porque tem um véu de separação. Então, na verdade, quando a gente desenvolve esse relacionamento, a gente parte para a interação, e não só para observação ou contemplação, né? Então, essa interação é o que vai trazer, né, uma compreensão, né, um discernimento, um entendimento das estratégias que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Ele tem estratégias bem específicas. Sim. E às vezes a gente pensa em estratégia em algo muito mirabolante, né? Mas às vezes que você falou, às vezes são coisas simples, né? Pequenas ações, pequenas certezas de que o Senhor está me direcionando, porque eu já aprendi na palavra dele, ou porque realmente eu tive plena convicção nesse momento. Mas a revelação do Senhor, ela nunca vem distante da palavra. O Senhor, ele só revela, na verdade, aquilo que ele já ministrou na minha vida de alguma forma, através de alguma coisa, de princípios que eu já tenho gravados no meu coração, né? Amém. Não tem como fugir da palavra. Então, se tem alguma forma de a gente estar conectado com a estratégia, mesmo que a gente não saiba toda, digamos assim, a estratégia maior, né? O Senhor, às vezes, ele não nos revela o todo daquilo que ele está fazendo. Às vezes, ele nos revela um pedacinho. Às vezes, ele só revela o que a gente tem que fazer agora. Nesse momento, é verdade. Ele só revela o gigante que a gente tem que derrubar agora e qual que vai ser a arma que a gente vai usar agora, né? Amém. Mas se a gente está alicerçado na palavra, a experiência daquilo que a gente já viveu com o Senhor nos guia diante dessas escolhas, né? E a gente não precisa necessariamente saber tudo aquilo que o Senhor está fazendo. A gente não precisa necessariamente saber que tem
um exército gigantesco vindo lá, subindo a montanha do outro lado, e que logo, logo eles já estão chegando. Eu preciso saber agora, nesse momento, é só que o Senhor está comigo aqui e que Ele vai me dar força para eu derrubar esse gigante que está na minha frente. Amém. E que Renan, Ele nós estamos conta comigo chegando... aqui. Oi? E que Ele conta comigo aqui. Amém. Renan, nós estamos caminhando para o final dessa live. E considerações finais, depois eu encerro. Que a gente possa ter essa sensibilidade, né, de encontrar o nosso lugar, né, encontrar o nosso local dentro Amém. desse campo de batalha, né, porque entender que a gente não está sozinho, que a gente faz parte de algo maior, de algo que o Senhor está fazendo, mas a Amém. gente precisa saber qual que é a posição que a gente está. E a gente precisa agir diante dessa posição, né? E o Senhor conta com cada decisão que a gente toma, né? Não que Ele precise que eu seja imprescindível na estratégia dele, que Ele não pode usar outra pessoa, mas Ele conta comigo. Amém. Glória a Deus. Renan, fica por aí, nós vamos finalizando aqui, mas eu quero te dizer te agradecer pela tua participação aqui hoje, mesmo a queima-roupa. Muito obrigado, que palavra boa, que bate-papo abençoado, que momento abençoador das nossas vidas, esse tempo aqui que a gente passou Amém. junto. Muito obrigado, Renan. Tenho muita alegria, né, de ter tu perto da gente ali no ministério. Realmente, tu e a Fer são um casal maravilhoso. E só gratidão no coração. Gente, antes de terminar, fica por aí, Renan. Vamos terminar junto hoje. Quem não se inscreveu ainda no meu Instagram é @awpaz. Se inscreve e no link da bio tem um Linktree com 3 botões. O primeiro tem um canal no Telegram, onde você vai ter lá devocionais diários, vai ter publicação de vídeos, informações a respeito da palavra, né? Não é canal de notícia. Informações sobre a palavra, e a gente tem lá ministrado muitas palavras, tá? Lá tem os vídeos, colocamos lá todos os vídeos. Tem também o canal do YouTube, tá? Que é onde todas as lives estão armazenadas. Podemos botar essa lá, Renan? Pode sim. Vamos lá, né? É onde eu vou armazenar também essa live lá no YouTube. E tem um link, que é um link que vai cair na fanpage da Igreja Batista Nacional, onde a gente tem instruções para quem quer contribuir com o nosso ministério. Então, você que é discípulo da igreja, você já sabe, mas quem não é e gostaria de contribuir, nos abençoar de alguma forma, ajudar com o sustento dessa obra que a gente faz, lá tem um link para contribuição. Muito obrigado por todos aqueles que têm honrado as nossas vidas e têm nos abençoado com as suas ofertas. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, um final de noite abençoado. Muito obrigado, tio Renan. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu dou tchau para algumas pessoas aqui. Luizane, Kátia, Thaisa, Maurício, Ana Alegre, eu acho que é. Deus abençoe. Michele. Glória a Deus. Laisa Trindade. Deus abençoe a todos. CP Táxi. Deus abençoe. Tenha um final de noite abençoado. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.